Bem-vindos ao Land of Obscurity. Você está prestes a entrar no mundo do desconhecido. Começa agora a transmissão perdida. Aviso: este vídeo contém histórias perturbadoras. Assista por sua conta e risco. Em uma pequena e sombria cidade, existia uma lenda que amedrontava os moradores há gerações, a lenda do rato humano. Contavam que, nas madrugadas, uma criatura bizarra vagava pelos becos e vielas, metade homem, metade rato. Aqueles que o viam nunca mais eram os mesmos, atormentados por pesadelos, e eventualmente, desapareciam. Lucas era um garoto curioso, daqueles que não acreditam em lendas até ver com os próprios olhos. Numa noite fria, desafiado pelos amigos, ele decidiu explorar o antigo depósito abandonado na periferia da cidade. Diziam que era ali que o rato humano se escondia durante o dia, para sair apenas à noite em busca de suas presas. O prédio estava deserto, mas o ar parecia pesado, quase sufocante. As paredes sujas e descascadas pareciam sussurrar segredos macabros, e o chão estava coberto de marcas, como pequenos arranhões e manchas escuras que Lucas preferiu não examinar de perto. Ele avançou, determinado a desmascarar o mito. O silêncio era tão profundo que ele conseguia ouvir o próprio coração batendo. De repente, um ruído sutil cortou o ar. Era um roçar suave, um som molhado e estranho, como algo se arrastando no chão. Lucas congelou, os olhos fixos na escuridão do corredor à frente. Sua lanterna piscou uma vez, duas vezes, e então apagou de vez, mergulhando numa escuridão total. Foi então que ele o viu. A criatura surgiu à sua frente, com um corpo deformado, coberto de pelos ásperos, os olhos pequenos e brilhantes fixados nele. O rosto era uma mistura grotesca de traços humanos e rataronescos, com dentes afiados projetando-se da boca. Lucas tentou gritar, mas o som ficou preso em sua garganta. O rato humano aproximou-se lentamente, cada passo emitindo um som repulsivo. Ele sussurrava algo que Lucas não conseguia entender, mas parecia um chamado, uma espécie de hipnose sombria. Antes que ele pudesse reagir, sentiu uma mão fria e úmida agarrando seu braço, puxando-o para o fundo do corredor. Dias depois, os moradores encontraram o corpo de Lucas no depósito, seus olhos arregalados e sem vida, como se tivessem visto o próprio inferno. Marcas de arranhões cobriam seu corpo, e suas mãos estavam retorcidas, como se ele tivesse tentado escapar de algo terrível. A lenda do rato humano havia reivindicado mais uma vítima, e os moradores da cidade continuaram a temer a criatura que espreitava nas sombras. Em uma cidade esquecida no interior da Romênia, existia uma pequena aldeia onde a rotina era peculiar, todos se trancavam em casa ao amanhecer e saíam apenas ao anoitecer. Para visitantes, era como se o vilarejo vivesse ao contrário. Mas havia uma razão sombria para isso, um segredo que mantinha o lugar em constante penumbra e medo: a vila era habitada por vampiros diurnos. Certo dia, Martin, um jornalista cético e curioso, decidiu investigar essa cidade. Ele tinha ouvido histórias sobre criaturas que saíam à luz do dia, um conceito absurdo para qualquer um que conhecesse a lenda dos vampiros. Como podem vampiros viver à luz do sol? Perguntava-se. Mas, atraído pelo mistério e pela promessa de uma boa história, ele não resistiu e foi até lá. Quando chegou, notou que as pessoas evitavam encará-lo e mantinham um semblante pálido, exausto. Ninguém falou muito sobre o assunto, mas Martin soube que, às 5 da manhã, todos os moradores desapareciam das ruas e trancavam suas portas. Decidiu passar a primeira noite na única pousada da cidade, de onde planejava observar o estranho comportamento dos aldeões. Na manhã seguinte, Martin acordou antes do amanhecer e, ao espiar pela janela, viu os moradores apressadamente fechando suas casas e janelas,
quase desesperados. Logo, as ruas ficaram desertas, e um silêncio mortal tomou conta do lugar. Curioso e desafiador, ele saiu e caminhou pelas ruas vazias da aldeia. A brisa era fria, e a luz do sol começou a despontar no horizonte, tingindo o céu de um alaranjado sinistro. Quando o sol finalmente surgiu, Martin ouviu um farfalhar atrás de si. Virando-se, ele viu uma figura magra e esguia saindo das sombras de um beco. Os olhos da criatura brilhavam num vermelho intenso, e a pele era acinzentada, mas, para o espanto de Martin, a luz do sol não parecia incomodá-la. Ela sorriu, mostrando os dentes afiados, e outros começaram a aparecer, saindo dos becos e das sombras, todos com olhares famintos e predadores. Martin começou a correr, mas logo percebeu que estava cercado. Um dos vampiros aproximou-se devagar, a pele emitindo um brilho pálido sob o sol. "Por que corre?" perguntou com uma voz calma e macabra. "Não somos como os outros, não nos escondemos da luz." Desesperado, Martin tentou argumentar, implorou por sua vida, mas os vampiros apenas riram. "Faz muito tempo que nenhum de nós sente o gosto de sangue novo", disse uma vampira de longos cabelos negros, caminhando até ele. "Aqui, nós dominamos o dia. A luz nos fortalece, ao contrário dos contos infantis que você conhece." Martin sentiu as forças se esvaírem enquanto o grupo se aproximava, cada um com os dentes prontos para morder. Sua última visão foi a do céu claro e do sol, que parecia zombar de sua crença de segurança. E, quando o sol se pôs naquela noite, os aldeões saíram de suas casas, sabendo que mais uma vítima havia sido devorada pelos vampiros diurnos, as criaturas que reinavam não apenas na escuridão, mas também sob a luz do dia. Era uma noite de sexta-feira, quando Clara se deitou para dormir, ansiosa por um final de semana de descanso. O som da chuva batendo contra a janela e o sussurrar do vento pareciam estar conspirando para criar a atmosfera perfeita para uma boa noite de sono. O quarto estava em silêncio, exceto pelo leve ruído da televisão, que Clara havia deixado ligada para afastar os medos da infância. A luz do abajur lançava sombras dançantes nas paredes, e ela sorriu, pensando que estava finalmente livre das histórias assustadoras que costumava ouvir quando era pequena. À medida que a noite avançava, Clara se acomodou em sua cama, puxando os cobertores até o queixo. O calor e a segurança do abrigo quase a fizeram adormecer, mas um som súbito a fez despertar. Era um ruído baixo, quase imperceptível, que vinha debaixo da cama. Clara tentou ignorá-lo, acreditando que era apenas sua imaginação pregando peças. No entanto, o som persistiu, uma espécie de arranhar, como se algo estivesse tentando sair debaixo da cama. Com o coração acelerado, Clara se forçou a olhar para baixo. A escuridão era espessa e nada parecia se mover. Tentando se convencer de que era apenas uma ilusão causada pelo medo, ela se virou para o lado e puxou o cobertor sobre a cabeça. Mas o som continuou, mais forte e mais insistente. Era impossível ignorá-lo. "É só uma ratazana", Clara murmurou para si mesma, forçando-se a ser racional. Nada mais. Mas, como a razão começava a se dissipar, o som se transformou em um arranhar frenético, quase desesperado. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela olhou novamente para a escuridão sob a cama e, com um esforço tremendo, se abaixou para verificar o que estava causando aquele ruído. O que viu a fez congelar. A escuridão parecia engolir o espaço sob a cama, mas havia algo ali, algo que não deveria estar ali. Os olhos de Clara se ajustaram lentamente à escuridão, e ela viu duas pequenas esferas brilhantes, fixas, observando-a. Era como se estivessem esperando algo.
Sua respiração ficou irregular e ela lutou para se levantar, mas o medo paralisava seus movimentos. De repente, um som metálico ecoou e Clara viu uma mão pálida e ossuda emergir debaixo da cama, segurando algo que parecia uma faca enferrujada. O pânico a tomou de assalto e ela saltou da cama, recuando para o canto do quarto. A mão continuou a se estender, como se tentasse alcançar algo que estava fora de vista. Clara procurou desesperadamente por uma forma de se proteger. Finalmente, tomou coragem e correu para a porta, abrindo-a com força. O som de arranhões continuava, mas ela não olhou para trás. Correu pelos corredores até chegar à sala de estar, onde a luz da TV parecia oferecer alguma segurança. Enquanto Clara tentava recuperar o fôlego e acalmar seu coração acelerado, a ideia de que algo estava escondido sob sua cama a assombrava. O que quer que fosse, não parecia querer deixá-la em paz. E apesar de ter encontrado um abrigo seguro na sala, a inquietante sensação de que algo estava sempre observando-a a acompanhava. Na manhã seguinte, Clara decidiu investigar o que poderia ter causado aquele horror noturno. Com muito receio, ela se aproximou de sua cama e olhou para baixo, mas tudo parecia normal. Não havia sinais de qualquer coisa fora do lugar, apenas a poeira acumulada ao longo dos anos. No entanto, Clara sabia que a sensação de terror nunca a deixaria. De vez em quando, enquanto se preparava para dormir, ela ainda podia ouvir aquele som sutil e persistente, como um lembrete de que, talvez, o verdadeiro terror estivesse, de fato, escondido sob a superfície da sua realidade. E embora ela tentasse se convencer de que era apenas sua imaginação, Clara sabia que nunca mais conseguiria olhar para baixo da cama sem sentir um calafrio profundo e uma sensação inquietante de que algo ou alguém estava esperando pacientemente por ela nas sombras. Em um pequeno vilarejo, escondido entre as montanhas, onde as casas de pedra e telhados de colmo pareciam fazer parte de uma pintura antiga, havia uma lenda que gerava calafrios até nos mais corajosos. Era a história do Velho do Saco, uma figura temida por todos e mencionada em sussurros furtivos. O Velho do Saco era descrito como um homem idoso, com cabelos longos e desgrenhados, e um olhar penetrante, que parecia ver através das almas das pessoas. Ele era conhecido por carregar um grande saco de lona nas costas, sempre fechado com um laço apertado. Ninguém sabia ao certo o que havia dentro do saco, mas as crianças eram ensinadas desde cedo a temê-lo. Diziam que ele saía à noite, à procura de crianças que não obedecessem às suas mães, ou que fossem desobedientes. A lenda contava que, quando a lua cheia iluminava o céu e a escuridão cobria o vilarejo, o Velho do Saco se aproximava silenciosamente das casas. As mães colocavam suas crianças na cama e trancavam as portas com cuidado, mas o medo de ser ouvido era palpável. Era dito que, se alguém ouvisse o som do saco arrastando pelo chão, ouvisse um brilho sinistro entre as sombras, deveria se esconder e rezar para não ser visto. Em uma noite particularmente sombria, com o vento uivando como se fosse uma alma perdida, uma criança chamada Bia, com apenas 7 anos, decidiu se aventurar fora de casa após uma briga com sua mãe. Ela estava irritada e queria provar que era corajosa. Sem perceber o perigo, Bia se afastou da segurança de sua casa e vagou pelas ruas desertas, procurando por algo para fazer. As ruas estavam desertas e o único som que acompanhava seus passos era o farfalhar das folhas secas. De repente, Bia ouviu um som estranho, um arrastar sutil e rítmico. Ela parou, o coração batendo rápido, e olhou ao redor. As sombras pareciam ganhar vida, e no meio delas,
viu uma figura encurvada com um saco grande e sombrio. O velho do saco estava ali, os olhos brilhando como brasas na penumbra. Ela tentou correr, mas suas pernas pareciam pesadas e lentas, como se estivessem grudadas ao chão. O velho do saco aproximou-se com passos lentos e calculados, e o saco parecia pesar ainda mais com cada movimento. Bia gritou por ajuda, mas o som foi abafado pela noite. Com um movimento ágil e inesperado, o velho do saco estendeu a mão e a mesma sentiu um frio gelado percorrer sua espinha. Antes que pudesse reagir, ela foi puxada para dentro do saco, seus gritos abafados pelo tecido grosso. Quando a manhã chegou, o vilarejo estava em pânico. Bia não apareceu e todos começaram a procurar desesperadamente. O medo se espalhou como uma epidemia e as mães mantinham seus filhos em casa, trancadas com trancas adicionais. Os pais vasculharam o vilarejo e os arredores, mas não encontraram nenhum sinal da menina. Alguns dias depois, um homem encontrou o saco do velho do saco, abandonado nas margens da floresta. Ele estava vazio, mas tinha um cheiro peculiar, como de algo antigo e esquecendo. O saco foi queimado, e muitos acreditaram que o velho do saco havia desaparecido. No entanto, as histórias e o medo permaneceram. O vilarejo nunca mais foi o mesmo. As crianças cresceram com um medo profundo, e o velho do saco se tornou uma lenda viva, usada como um aviso para aqueles que não respeitavam suas famílias. E embora o velho do saco nunca mais tenha sido visto, os pais continuavam a olhar pelas janelas, sempre à espera de que ele retornasse nas noites mais escuras. A história de Bia se tornou um conto de advertência, lembrando a todos que, às vezes, o medo pode ser mais real do que imaginamos, e que a escuridão pode esconder coisas que nunca queremos enfrentar. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe essa história com aqueles que acham que podem enfrentar o desconhecido.